Estejamos todos em paz. É com alegria que a gente retorna à sala de aula, né? Eu digo sempre que na doutrina espírita, quando a gente vem à casa espírita, a gente vem com a intenção de estudar. E o estudo facilita a compreensão de nós mesmos. Facilita também aquilo que a gente chama de consciência, que nada mais é o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo das experimentações até coincidir com a nossa perfeição, a nossa evolução, ou nós compreendermos o mecanismo do universo e a gente possa entender o pensamento da divindade. Dentro da doutrina espírita, a base fundamental do estudo espírita está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro que tem a filosofia, que contém a filosofia espírita. E dentro da área de conhecimento da humanidade, a filosofia é a que melhor presta para a gente evoluir no sentido de aprender aprendendo. Aprender com o intuito de ir adquirindo novos conhecimentos e nos adaptando a esses novos conhecimentos. As três grandes áreas do conhecimento, a filosofia, a religião e a ciência, sendo que a religião e a ciência estão ligadas constantemente ao aspecto filosófico. Porque primeiro nós vamos aprender a pensar e depois executar essa ação com o pensamento efetivado. Além disso, ainda tem uma outra área do conhecimento que a gente chama de arte. E o conhecimento artístico nos deixa um pouco além do mundo das formas. A filosofia, a ciência e a religião, elas necessitam muito da forma. Tanto é que um filósofo do passado disse assim, olha, você é incapaz de pensar naquilo que você não conhece. Por isso que o processo de evolução espiritual é lento, é pouco a pouco. Eu preciso compreender o que eu sou, eu preciso compreender de onde vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel nessa observação constante da natureza, para daí tomar a decisão. Para onde é que eu quero ir? E se eu não souber para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. E talvez a maioria da gente que esteja em um local que a gente nem escolheu, porque nós não pensamos sobre isso. Como a filosofia é a arte de pensar, e para pensar é necessário conhecer, e para conhecer é necessário entender que quanto mais a gente conhece, maior é a nossa ignorância. Porque é muito ruim quando a gente pensa que sabe alguma coisa. Ao estagnar o pensamento na ideia de que eu sei, me impede de ir mais adiante. Porque a gente esbarra sempre naquela história do ontem. Por mais que a gente ore ao Criador, pedindo a Ele que amanhã seja um dia melhor que hoje, nós não conseguimos chegar hoje porque o nosso pensamento ainda é o de ontem. Os nossos principais entraves para o processo de desenvolvimento, que aqui na doutrina espírita seria conhecer Jesus, aprender com os exemplos de Jesus, esbarra sempre no pensamento de ontem, que é onde a gente fica preso. Mas é lógico, porque a gente só sabe do dia de ontem. Não é assim?
Amanhã ainda não existe. E hoje é o momento da contemplação. Toda vez que a gente vai fazer uma inferência no presente, no agora, a gente apenas se recorda. E aquilo que seria ótimo para o aprendizado se torna um resquício do passado. A gente vai conversar e vai dizer, ontem era assim, ontem foi desse jeito, era melhor dessa forma. E papai sempre me alertava do seguinte, meu filho, quando você estiver conversando com as pessoas e disser assim, olha, antigamente era melhor, saiba que você está ficando velho. Porque só os velhos é que se lembram que o tempo deles era melhor. Não conseguem viver agora. Mas a doutrina espírita ela é muito atual. Ela necessita que nós entendamos o agora. Daí a necessidade do estudo. E na parte do estudo que nos compete hoje, nós vamos estudar lá no Livro dos Espíritos, nas questões 990 a 993, que tem lá o subtítulo de expiação e arrependimento. Mais especificamente sobre o arrependimento. A expiação, algum nosso irmão, nos próximos sábados, irá dar uma estudada conosco. Arrependimento. Será que a gente consegue diferenciar arrependimento de remorso? Muitas vezes a gente pensa que o remorso é arrependimento. Toda vez que a gente pensa em algo ruim que a gente fez e procura justificar aquele erro, seja se escondendo para não dizer a ninguém que já aconteceu, seja repetindo aquele erro para outras pessoas, pedindo que os outros achem que nós fomos um coitados, ou que a gente fez aquilo de maneira que foram as circunstâncias que nos levaram a produzir aquela tal situação. O remorso, ele não nos leva a um processo de evolução. O remorso cada vez nos leva a um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa nos adoece. E o sentimento de culpa hoje é uma das situações que mais nos levam aos consultórios. Sejam dos nossos psicólogos, dos nossos psiquiatras ou de outros terapeutas. E que tem diversos nomes, o sentimento de culpa, como depressão, baixa estima, uma série de outras situações, que é exatamente a estruturação de um remorso por algo que a gente não consegue se desvencilhar. E essa falta de desvencilhar, os benfeitores espirituais dizem que somente a partir do processo de arrependimento é que nós começaremos a ampliação da consciência, estudando todas as variáveis que nos levaram a cometer determinado desatino e reparar esse desatino. O arrependimento é algo inerente ao indivíduo. Está dentro de mim. É a conscientização de algo que eu fiz e que eu não receberia de volta. Não receberia de volta. Porque aquilo que eu fiz para o outro foi bom para mim, mas será muito ruim se alguém me devolver. O arrependimento passa no entendimento, por esse entendimento, de forma que aquilo que eu fiz de errado e que está na minha consciência como um erro, possa ser reparado. Sem
me causar outros ou novos constrangimentos, como é o caso do remorso. Toda vez que eu relembro de uma determinada situação, aquilo me constrange, me traz novo sentimento de culpa e eu vou ficando cada vez mais deprimido em relação a esta situação. O benfeitor, Kardec pergunta logo ao benfeitor espiritual sobre o arrependimento, porque, na verdade, é um primeiro passo para a gente compreender por que é que nós estamos num planeta de provas e expiações. Por que é que nós estamos habitando um mundo desse nível? Kardec questiona o benfeitor espiritual o seguinte, na questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? O benfeitor diz, no estado espiritual. Bota um ponto. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Vamos começar a estudar por que no plano espiritual? Por que no mundo espiritual? Por que no mundo orgânico é tão difícil o arrependimento? Embora seja possível, mas por que no plano espiritual? Quando encarnados, nós recebemos como contato entre o mundo exterior e o mundo interior, ou seja, entre o espírito e a matéria, um corpo, um organismo, que vai mandar e receber do espírito informações. No caso de nós, num planeta de provas e expiações, o mais importante é o corpo. O que nós entendemos como sendo nós mesmos é o corpo. Não está errado essa estruturação da ideia. Aí você vai dizer, não, mas o mais importante é o espírito. Aí a pergunta é a seguinte, quantos de nós aqui, agora, encarnados, têm a certeza de que somos espíritos? O percentual é exatamente esse. São pouquíssimos. Diria raros aqueles que têm a certeza de que são espíritos. Aí você vai, peraí, essa história, eu já estou no espiritismo aqui há uns 40 anos. Quando eu era espírita, o Jeff ainda nem existia. Mas eu tenho certeza de que sou espírito. Você dá mais atenção a quê? As doenças que tem no seu corpo, o seu embate na vida social, as suas ocupações do ponto de vista orgânico, ou as sensações de ordem moral que devia comandar toda a estrutura social. Entende o questionamento que a gente tem que fazer para nós mesmos? Aí o benfeitor espiritual diz, olha, o arrependimento no mundo espiritual, porque no mundo espiritual eu estarei livre do organismo que me domina. Que me domina. É tão forte o domínio do corpo sobre o espírito que é muito comum a gente dizer assim, se pisar no meu calo, eu dou uma dentada no pescoço. Porque está doendo no meu pé. É em mim que dói, não é em você? Para mim entender alguma coisa tem que doer na carne.
não é? A expressão popular não é assim, tem que sentir na carne, na pele, porque a nossa sensação primeira é corpo. E dentro do organismo corpóreo, o que melhor mostra ou demonstra a parte espiritual é o cérebro. E o cérebro, ele funciona como um filtro para as informações espirituais. A nossa vida passada, que estava linkada a outro organismo, a outro cérebro, o espírito traz as informações de memória, mas para esse corpo aqui, a gente só sente as sensações das tendências. Pouquíssimos de nós têm recordações de encarnações anteriores. Como certeza. Por conta exatamente do filtro cerebral. O cérebro, ele é organizado para receber as informações do mundo onde ele se encontra, da natureza onde ele se encontra. Embora haja um feedback entre espírito e matéria, nós sentimos mais o corpo. Tanto é que o conteúdo emocional, se não atingir o orgânico, não vai nos servir de absolutamente nada. Não nos serve de absolutamente nada. Porque não tocou o corpo. Então, se eu não tiver uma conexão orgânica com o irmão que está desencarnando na Índia agora, não vou sentir absolutamente nada. Nada. Porque não tocou os sentidos da carne. Então o benfeitor diz, olha, tirando o filtro cerebral, quando o ambiente da memória espiritual passa a ser completo, onde eu vou me lembrar das encarnações anteriores, onde eu vou ter contato direto com as ações que eu fiz e deixei de fazer, quando eu vou perceber nitidamente as cenas que me levaram a cometer este ou aquele desatino, aí sim, eu vou começar o meu arrependimento. Porque não será mais aquela história de dizer assim, Rui, você sabe por que é que eu estou sofrendo desse jeito? Foi porque Paiva disse aquilo. Quando não tiver mais Rui para eu dizer para ele, organicamente falando, nem Paiva entre nós, e o objeto completo de observação for da minha consciência, os seres que estarão em redor são agenéricos, são agêneres, é criação da minha própria mente. Eu vou começar a ver a cena, vou começar a desvendar a problemática do meu ponto de vista. E aí começa os fundamentos filosóficos. As coisas só aconteceram porque eu quis que acontecesse. E não tem mais desculpa. Não foi por conta do outro. Porque se eu sei que alguém está fazendo alguma coisa, eu tenho conhecimento daquela coisa. Se algo é ruim para mim, é porque eu tenho conhecimento dessa coisa que é ruim. Da mesma forma, se algo é bom para mim, eu tenho conhecimento dessa coisa que é boa. Se não soubesse o que era bom, nem o que era ruim, passaria pela situação sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Como acontece, por exemplo, com nós que estamos aqui agora, o que é que a gente tem a ver com a briga daquele pessoal lá na praia?
Nesse instante, está acontecendo uma briga ali. Está afetando alguém aqui? Entendem o processo? Se não conheço, não tem como nem inferir, nem referir. Esse é o grande passo para a gente começar a trabalhar em nós mesmos aquilo que é mais difícil dentro da gente. E aprendendo com os benfeitores, aquilo que mais me chama a atenção, aquilo que mais dói em mim, é onde eu preciso me consertar. Porque num planeta de provas e expiações, a dor e o sofrimento é que chamam o espírito para a evolução. A dor e o sofrimento, em forma de prova, não é? Em formas de prova. Se vocês quiserem ter exemplos assim mais interessantes sobre o arrependimento no mundo espiritual, vão lá no livro Céu e Inferno e estudem os casos que Kardec traz dos espíritos felizes, dos espíritos medianos, né? Daqueles espíritos que são assim bem ligados ainda organicamente, desencarnaram, mas não sabem que morreram, que às vezes é um complicador nas reuniões mediúnicas. Às vezes tem irmão que ainda não está tão acostumado com o processo da reunião mediúnica que termina matando o espírito que vai se comunicar. Ele chega na reunião, começa a conversar tal, e parece que está ali ainda íntegro dentro de um corpo, e aí o doutrinador diz para ele: você não sabia que você já morreu? E mata o espírito de susto, né? Porque ele não sabia que havia morrido ainda, e naquele instante ele toma aquele de supetão, assim, né? Porque a gente vai dizendo que morreu pouco a pouco, devagarzinho, que é para o outro entender, inclusive a gente mesmo, que ninguém morre. A consciência não morre, a consciência não desaparece. Tá certo? Então, fora do mundo corpóreo, toda a estruturação moral que nós construímos, ela tem comunicação conosco mesmo, com nossa própria consciência. E a gente vai verificar que aquilo que a gente pensou, que o outro fez contra a gente, foi mais um sinal de alerta para que nós compreendêssemos a pensar mais adiante do que mesmo algo essencialmente mal. Essencialmente mal. E o arrependimento, ele tem uma característica que é dolorosa. A gente vai ter que enfrentar de novo, e quantas vezes forem necessários, aquela cena que nos causou tanto constrangimento. Até que eu aprenda o que é necessário aprender daquele experimento, daquela experimentação. O que é que eu preciso aprender disso? E quando eu aprender, quando eu sentir que aquilo não me constrange mais, aí eu vou passar para a segunda etapa, que é a reparação do que eu fiz anteriormente. E a reparação ela pode se dar em diversas etapas, inclusive pela expiação. Tá? Inclusive pela expiação. Mas é importante. Tudo aquilo que a gente fez de mal, a gente vai ter que reparar um dia. Tudo aquilo que a gente fez de bom, a gente vai aproveitar esse bem mais na frente. Tá? O equilíbrio harmônico da justiça divina é constante. Tá certo? A gente repara o que fez de errado e a gente recebe as benesses daquilo que a gente fez de bom. Por isso que é mais importante
que a gente comece a desequilibrar-se da estrutura do corpo e passemos a conhecer mais a estrutura do ponto de vista espiritual, fazendo aquele meio a meio que Jesus ensinava, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, viva na matéria, mas entenda que você é espírito. Compreenda isso. É muito importante que a gente possa viver assim. E essa compreensão vai dizer assim para mim que eu não vou pagar o aluguel da casa, nem a prestação do carro, né? Não, calma. Você vai pagar com maior tranquilidade. Vai pagar, em vez de com raiva, sorrindo. Que faz uma grande diferença, não é? O dinheiro rende mais quando a gente sorri mais. Tem muito mais renda assim, tá certo? Vamos começar a sorrir com o dinheiro na mão. Ou no banco, sei lá, mas de qualquer forma, a gente vai aprender a fazer esse nível de convivência com a estrutura material e a espiritual. Depois, Kardec pergunta ao benfeitor espiritual, porque ele tinha dito anteriormente, né, que a gente pode evoluir também na matéria. O arrependimento pode acontecer na matéria, desde que a gente saiba distinguir entre o bem e o mal. Mas aí, filosoficamente, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre essa história do bem e do mal. O que é bem e o que é mal? Um tanto complicado, porque se eu for ensinar para vocês aqui o que é bem e o que é mal, vai ser do meu ponto de vista. E o bem e o mal é do ponto de vista de cada um. É extremamente individual. E a gente tem que diferenciar o que é bem e mal cultural do que é bem e mal moral. A cultura do bem e do mal pode até significar algo moral, mas não quer dizer que o seja. Porque o que é bem é bom, o que é mal é ruim. Isso do ponto de vista da evolução espiritual. E está além do ambiente religioso. Está além do ambiente religioso. Porque às vezes são traçadas regras religiosas para a gente distinguir o bem do mal. Mas o importante é que a gente distinga isso porque nós aprendemos. E ao aprender, a gente não vai mais fazer. Tá certo? A gente não vai mais fazer. Potencializar o bem e evitar o mal. Mas você vai dizer assim, por que só evitar? Porque a gente não aniquila completamente. Porque nós ainda não nos conhecemos. Algumas coisas que a gente faz como sendo a coisa boa, não o é. Opa, peraí, tem alguma coisa errada? Eu sei que é bom, eu estou fazendo bem. Agostinho nos fala aqui no Livro dos Espíritos, né? Para você saber se é bom ou se é ruim, analise a consciência e verifique se não houve malefício para alguém, mesmo que você não tenha a intenção de fazer o mal. E é assim? É. Quer dizer que se eu pegar alguém assim que vive na rua e eu for tirar ele da rua, colocar ele dentro de uma casa, dar tudo para ele, e depois eu descobrir que ele não quer, eu não fiz o bem? Não. Porque o bem tem que estar na consciência daquele que recebe. Jesus diz, faça o bem de forma que você receba esse bem de volta, né? Quem é que gostaria de ser levado à força para algum lugar?
sem ter a consciência de que aquilo é bom. Então, mesmo que eu queira fazer o bem para alguém, eu tenho que perguntar para ele se ele quer. Meu irmão, você aceita sair dessa vida que você está aqui e passar por uma experiência melhor? É sempre assim que se faz o bem. Nesse sentido, a minha índole respeitando a índole do outro, o meu conhecimento respeitando o conhecimento do outro. Uma das melhores ações que nós podemos fazer indistintamente para qualquer pessoa é orarmos. A oração persistente, consistente, com fervor, saindo do coração, vai produzir mudanças maravilhosas. Maravilhosas. Mas não esqueçamos que distinguir entre o bem e o mal é conceito meu, é próprio. Aí você está dizendo assim, mas espera aí, eu sei que se eu matar alguém, eu estou fazendo mal. Com certeza. Mas tem pessoas que não sabem. E só irão compreender isso quando entenderem que aquela ação é má. E isso se dá lá no arrependimento. Mais na frente. O processo de evolução, ele não é temporal. Ele não é temporal. Ele não vai acontecer daqui a 1 minuto, 1 segundo, 1 ano, 1000 anos. Não é cronológico. É de consciência. E a consciência não é estabelecida cronologicamente falando. Tá certo? Não se mensura a evolução da consciência pelo tempo. E sim pela compreensão deste acontecer, que é a compreensão de mim mesmo. Aí Kardec diz, bom, mas e se o arrependimento acontecer durante a existência corpórea? O que é que vai acontecer? Isso é bom ou isso é ruim? O benfeitor espiritual diz assim, adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Se eu me arrependo de algo, e prestem atenção, não confundam outra vez remorso com arrependimento, tá certo? Quando a gente se arrepende na vida agora, aquele constrangimento anterior que nós passamos não vai nos causar mais intimamente nenhuma dor. Nem tampouco a gente vai questionar no outro que está fazendo isso que nós já fizemos. Às vezes tem uns exemplos simples. Alguém que fumou durante muito tempo e de repente deixou de fumar. Arrependeu-se e não fuma mais. Mas não pode entrar num ambiente que ninguém tenha fome. Como é que faz um negócio desse? Fumando no... Mas você já fez assim. Mas não faço mais. E não queria que ninguém... Calma. Aquilo que você fez não pode trazer constrangimento em você. Mas você não pode ficar constrangido com o que o outro está fazendo. Porque ele terá o tempo da compreensão. E se não tiver na consciência dele, enquanto não se conscientizar desse fato, desse fenômeno, enquanto a estrutura do arrependimento não tocá-lo, ele vai continuar fazendo, porque ele não sabe distinguir entre o bem e o mal. Eu sei, não posso fazer, mas também não posso impedir que os outros façam. Posso até citar exemplos. Aí você vai dizer, mas por que assim? Imagine os benfeitores que nos acompanham, que já estão num padrão de evolução lá em cima e tem que acompanhar a gente. Fazendo as bobagens que nós fazemos todo santo dia e que a gente ainda não tomou conhecimento das bobagens. E o que é pior ainda,
a gente fica reclamando das bobagens dos outros, né? Como se a gente não fizesse nada disso. Como se nós não estivéssemos num patamar mais elevado. Aí, repetindo aquele velho problema filosófico, você só conhece aquilo porque você sabe o que é que está acontecendo. Está dentro de você. Enquanto você estiver reconhecendo que fulano está agindo errado, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está dentro de você. Enquanto estiver dentro do outro, é problema dele, mas enquanto estiver dentro de mim, é problema meu. E os exemplos irão acontecendo em nosso derredor para a gente ir se melhorando pouco a pouco. Lembram-se daquele ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Quer dizer exatamente isso. Os nossos defeitos, as nossas deficiências, elas vão aparecer muito mais em nosso derredor como sendo deficiência dos outros. Mas que eu tomo consciência delas, mas que não está em mim, está no outro. Entenda o inverso. Está acontecendo no meu ambiente de informação porque eu tenho dentro de mim. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu não tomaria nenhum sentimento, nada. Lembram-se da Drosophila melanogaster? Não é? Quem é que se lembra da Drosophila melanogaster? Quem não se lembra de quê? Entendem o fato? Quando a gente diz que fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, Drosophila melanogaster. Se aquilo que fulano está fazendo ou deixando de fazer, se eu não soubesse o que é que era e não tivesse dentro de mim, não me causaria nenhum constrangimento. É esse os modelos que nós vamos, pouco a pouco, aprendendo no mundo de provas e expiações. Tá certo? Então, e o benfeitor ainda diz, olha, é necessário que você tenha tempo para reparar. Quando ele está falando no tempo de reparação, não é esse negócio de cronologia, não. Não, olha, eu estou aqui hoje, mas eu ainda tenho 10 anos, 20 anos pela frente. Cronologicamente, quanto tempo a gente tem? Aproveitar logo para desejar um bom desencarne para todo mundo, para a gente não ficar com essa sensação de que o tempo vai desaparecer. Mas vocês observam que o tempo da consciência, ele não é cronometrado. O tempo de reparar, o tempo de fazer o bem, ele está inserido não só na consciência como no coração, na vontade de fazer. E fazer sem olhar a quem, que é o outro detalhe, não é? A estruturação de produzir o bem tem que ser de forma espontânea. Mas para que a espontaneidade aconteça, é necessário o processo de repetição. Por exemplo, a gente pisca o olho sem saber que está piscando, porque a gente não precisa mais pensar em pestanejar, porque a gente já repetiu isso tantas vezes. Agora todo mundo está vendo, né, que começou a piscar o olho. Mas não precisa você pensar sobre isso, porque você já repetiu isso tantas vezes. Da mesma forma é a ação do bem. Eu preciso estar fazendo cada vez mais ações bondosas. Até que se torne natural, espontâneo. Até que eu não precise mais pensar para fazer o bem. Até que eu não tenha necessidade de escolher a quem fazer o bem. É assim que se dá o famoso reparar não o passado, mas a construção da consciência no presente. Só que quando a gente às vezes fala de história, não é? Os historiadores gostam de dizer assim uma frase que é saudade do futuro. A gente aprende no presente com os erros do passado e aquelas ações que nós vamos tomar no presente irá fazer mudanças no futuro das quais nós não estaremos lá para ver. No Espiritismo isso não acontece. Tá? Nós vamos aprender com os erros do passado
não com os erros, mas a não errar mais, que é através do arrependimento, e o reparar, que será uma ação futura, nós teremos que estar ali. Porque não são os outros que irão pagar por aquilo que nós fizemos anteriormente. Aí Kardec ainda questiona assim, olha, tem umas broncas ainda para a gente ver. Não há pessoas que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Observem que o questionamento de Kardec é: as pessoas que têm instintivamente o conhecimento do bem são aquelas que irão se arrepender. Mas num planeta de provas e expiações, tem pessoas onde a sua parte instintiva, automática, o seu automatismo é voltado ao mal. Como é que essas pessoas vão chegar a se arrepender? O benfeitor espiritual diz, olha, tem pessoas que instintivamente estão ligadas ao mal, mas não sabem que estão fazendo o mal até que tome essa consciência. Quando a gente visitava os presídios, que hoje já não é tão assim, antigamente era mais fácil. Diz antigamente não porque a gente está ficando assim mais velho, né? Como dizia papai. Mas antigamente as brutalidades eram bem mais interessantes. E a gente ia conversar com aquelas pessoas de alta periculosidade, e eles diziam, doutor, eu estou aqui, mas injustamente preso. Mas por que injustamente preso? Porque eu ajudava a sociedade. Só matava quem não prestava. É uma pessoa que instintivamente está com a relação com o mal, não sabe que aquela estruturação do assassinato é maldoso, faz mal, não dá ao espírito a condição de evolução, e pensa ainda que está fazendo o bem. E pensa intimamente que ainda faz o bem. Então, esses indivíduos, somente quando eles forem tomar consciência do erro, e isso não pode se dar só numa encarnação, não tem jeito. Instintivamente, automaticamente vivendo no mal, a gente não consegue, numa única encarnação, compreender toda essa estrutura. Eles irão evoluir mais para frente. Virá um dia em que eles estão assim, já com essa auréola santificada, né, dos que vêm ao Jefa. Tem algum período assim, Rui? Quem frequenta o Jefa depois de tantos anos já está... Não é? Quem frequenta o Jefa depois de tantos anos, quando passa aquelas notícias na TV, não diz assim, era bom que matasse, isso só presta a morrer. Ninguém diz mais assim. Não é? A gente nem pensa nisso. Vocês compreendem o processo? A gente poderia até não fazer, mas quer que o outro faça, não é? E ainda essa parte instintiva de querer que o outro faça o mal em nome do bem. Só irá pouco a pouco passando com um processo de evolução. Pouco a pouco. Tá? Mas por que pouco a pouco? Porque a natureza não dá saltos, a consciência não se constrói do dia para a noite. Nós precisamos tomar consciência de nós mesmos através dos experimentos onde nós nos inserimos. E dentro do ambiente corpóreo, melhor para a gente passar por processos evolutivos de arrependimento, o seio familiar é o melhor. Não tem laboratório melhor que a família. Não tem. Na família nós estamos, como diz a expressão dos indígenas, desnudos. Não é? Vai chegar gente em casa
e vai dizer, está pensando que é santo, é? Só porque está tomando água fluidificada e passa? Conheça o seu passado. E quando a pessoa diz isso, mais afeta a gente, não é? Dói internamente, porque não se arrependeu ainda. Aí eu digo assim, mas eu fiz coisas no passado, hoje eu não faço mais. Mas, enquanto aquelas histórias do passado estiverem me afetando no presente, o arrependimento ainda não aconteceu. Ainda são remorsos. Ainda não me deixam evoluir. Eu preciso ter a consciência, passar pela experimentação do ponto de vista moral, sou eu comigo mesmo, aprender o mecanismo que eu preciso modificar intimamente e fazer a reparação posteriormente. Só assim eu estarei liberto dessa sensação, né? Alguém vai chegar, sei quem você era, para estar com essa aparência de santo agora, e não vai me causar mais constrangimento. Tá certo? Não é porque água deu, água levou, não. Pelo contrário, você sabe o que fez. Conseguiu reparar. E a reparação lhe deu uma consciência tranquila. Você entendeu, eu entendi que aquilo foi importante para o meu evoluir consciencial. É bem importante para evoluir consciencial. O problema se dá quando a gente continua batendo na mesma tecla, sem querer aprender o porquê, não é? Sem querer aprender o porquê, e sempre trazendo como responsáveis pela situação que nós nos encontramos hoje, outras pessoas. Outras pessoas. Ainda Kardec questiona o benfeitor. Quando ele fala sobre o instinto do mal. O benfeitor ainda diz assim, aquele que só tem o instinto do bem já está purificado. Porque pode ter tido do mal numa existência anterior. Não é interessante quando a gente já está num processo melhorzinho, mais evoluído, que a gente vê alguém fazendo uma besteira e a gente diz assim, já fiz do mesmo jeito. Só Deus sabe quanto tempo eu levei. Só Deus sabe o que eu sofri para aprender com isso. E não impede que o outro faça, mas se dispõe a ajudar se o outro necessitar. Porque o fazer o bem não requer condição. Fazer o bem não requer condição nenhuma. Nenhuma. Porque se eu colocar na minha consciência, se eu colocar internamente comigo, de que todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos num caminho de aprendizado, uns mais além, outros mais aquém, mas todos nós indistintamente somos, nós estaremos sempre dispostos a auxiliar. Porque quem necessita fazer o bem sou eu. Quem necessita fazer o bem sou eu. Olha, pai, eu estou dando aqui um exemplo para você fazer depois, viu? Não vai servir. Porque pode ser que as variáveis espirituais que estão levando Paiva ao seu processo de evolução espiritual sejam diferentes da minha. Nós estamos na doutrina espírita que ela procura estandardizar todos. Ou seja, é dado a todos a mesma quantidade de informação. Mas o que essa informação vai fazer na consciência de cada um depende do bojo dessa consciência. Depende da compreensão daquilo que eu tenho. O importante é toda orientação espírita, todo estudo espírita necessita reflexão. E eu só posso refletir de acordo com minha consciência.
Talvez o momento da reflexão seja necessário que alguém me acompanhe. E aí é onde vem o Mestre Jesus. Aí onde vem Jesus. E ele diz: vinde a mim. No momento da minha reflexão, eu irei até Jesus. Porque junto do Mestre, o caminho é iluminado, tem luz. Eu não vou ter condição de ver as trevas desaparecendo. Pelo contrário, as trevas que por acaso surgiram durante a caminhada serão apenas para eu me lembrar que tem outra maneira de me conduzir em relação à luz. Aqui, quando a gente olha, por exemplo, para o auditório, buscar essa conscientização da verdade, ela é muito relativa. Porque eu vou dizer, por exemplo, aqui, olha, as pessoas que estão à minha direita estão do lado das janelas de bandeiras. Aí alguém lá de trás diz assim, alto lá. Pelo contrário, são as pessoas que estão à minha esquerda. Eu olhando para o auditório estará à direita, e ele olhando para a tribuna estará à esquerda. E eu só posso saber se isso é verdade se eu for lá testar. Então existem as diversas posições para que a gente possa refletir ou receber a mesma luz e não produzir as mesmas sombras. Por isso é que a reflexão é importante, e é importante de acordo com o que eu conheço. Porque se eu for pensar de acordo com o pensamento de Jesus, vai ficar mais complexo, não vai? Ele diz assim, quem quiser pensar como eu penso, pegue a sua cruz e siga-me. Não é assim? Ou seja, caminhe nos exemplos que eu dei. Não se afaste da dor, aprenda com ela. É o bom ou o bem sofrer. É o bom ou o bem do aprendizado evolutivo da consciência. E aí, nós estaremos preparados para participar dessas penas e gozos futuros, de forma que os gozos aconteçam com o mecanismo do arrependimento, que irão nos tornar mais dóceis e pacíficos. E aí nós iremos herdar a terra do futuro, plantadas exatamente com as sementes da consciência de quem está aqui e agora, com o coração sensível ao bem e prontos a fazer brilhar a sua luz. Que a paz continue com todos nós.